O senhor tem até 25 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, nobres deputados. Ocupo essa tribuna hoje para esclarecer, chamar a atenção, mostrar todos os equívocos históricos, equívocos religiosos, equívocos ministeriais, equívocos das forças policiais, equívocos dos proprietários, equívocos que se sucedem nesta crônica da tragédia anunciada, que foi a morte do índio Osiel no processo indígena de demarcação no meu Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, meu caro deputado Akira Otsubo, nós que somos representantes daquele pedaço de terra conquistado pelo Brasil na Guerra do Paraguai, único estado pelo qual muitos brasileiros deram a sua vida, quando no ano que vem completaremos 150 anos do início daquela guerra. Quando as pessoas falam Mato Grosso do Sul, não se lembram, não imaginam o quanto a ocupação do solo daquele estado foi organizada exatamente em função deste episódio traumático que foi o final da Guerra do Paraguai. Naquele momento, Barão do Rio Branco foi decretado, nomeado como interventor no Paraguai. A proposta da Argentina, deputado Quartiero, era que o Paraguai deixasse de existir como nação e que o Rio Paraguai fosse um marco, a banda oriental fosse da Argentina, a banda ocidental fosse brasileira. Como o Brasil não tinha interesse de ter uma Argentina tão grande que chegasse até a divisa com a Bolívia, no Rio Pilcomayo, fez-se então um conceito chamado Utiposidetes, aonde os países vizinhos do Paraguai que demonstrassem a sua presença teriam reconhecido como limite territorial tácito. Com isso, o sul do Mato Grosso de então demonstrou pela presença de brasileiros que haviam sido prisioneiros de guerra, como Dona Senhorinha Barbosa, o ponto mais ao sul do estado de Mato Grosso. E como se falava a língua portuguesa por aquelas pessoas, então ali foi decretado como Brasil. Paralelo a essa questão das divisas, Solano Lopes, quando invadiu o Brasil pelo sul de Mato Grosso, ele passou as terras para o nome da sua esposa, Elisa Lynch, que quando termina a guerra, contrata Rui Barbosa como seu advogado e toca uma questão contra o Império, requisitando as terras do sul de Mato Grosso. Ela perde a questão e aquelas terras passam a ser devolutas. E manda-se que o Batalhão de Engenharia do Exército demarque do município de Coxim até o sul de Mato Grosso e faça o mapa e coloque os marcos da fronteira. Por isso que a fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai é uma fronteira seca, não feita por acidentes naturais, não é feita por rios. Por isso que estas matrículas todas foram sendo concedidas para os brasileiros que para lá se dirigiram, todas elas dentro de uma ordem muito bem estabelecida. O indigenista desta operação do Exército Brasileiro foi Rondon. Rondon apontou, aqui são os índios caiuás, aqui são os terenas, mostrou as 6 bacias indígenas, sendo que uma delas, deputada Cida, era a dos índios Caduel ou Guaicurus, e a eles, como lutaram a favor do Brasil na Guerra do Paraguai, foi dado meia sesmaria, 350 mil hectares, hoje, campo dos índios, e que ficaram muito bem estabelecidos. Os índios Guarani, que estavam ao lado, exatamente na área de território que seria do Paraguai e que o Brasil anexou ao território brasileiro, eles lutaram a favor do Paraguai. A eles não foi feita demarcação. Quando
a companhia Mate da Laranjeira, que faz o primeiro ciclo econômico daquele estado, foi estabelecida é exatamente na região de Ponta Porã, Aral Moreira, Antônio João, utilizando o ciclo econômico da erva mate e povoando de brasileiros, obrigando a todos a falarem a língua portuguesa como nosso instrumento cultural de ocupação daquele espaço. Nesse momento em que estamos nos estertores do Império, no final de 1880, é que os títulos começam a ser entregues para os colonos brasileiros. Famílias de Minas, como José Antônio Pereira, que funda o Arraiá de Campo Grande, famílias do estado do Paraná, famílias do estado do Rio Grande do Sul, que são convidados a virem para o então estado do Mato Grosso para colonizá-lo. E os títulos vão sendo dados pela União em cima de uma matrícula perfeita, com os cartórios, que são autarquias, perfeitamente funcionando. Mato Grosso do Sul não tem problema de grilagem. Mato Grosso do Sul não tem problema de poceiros. O que ela teve foi que em cada uma das revoltas que ocorreram na República, o presidente mandava os seus correligionários ocuparem mais um pouco o solo de Mato Grosso, principalmente no sul do estado. Terras férteis. Em 1932, nós tivemos a Revolução Constitucionalista de 32. O Mato Grosso se dividiu ao meio, deputado Caiado. Nós, do sul de Mato Grosso, diferente de Cuiabá, nós apoiamos uma revolução constitucionalista contra Getúlio. Nós mandamos tropas para lutar junto de São Paulo, para defender uma constituinte. E declaramos independência de Cuiabá. Definimos que Campo Grande era a capital e colocamos o nome de Estado de Maracaju, com Vespasiano Barbosa Martins como governador daquele estado. Nós perdemos essa Revolução de 32 para Getúlio. Getúlio, então, decide implantar o getulismo no sul de Mato Grosso e risca todas as terras que a União dispunha, basicamente terras ocupadas por índios, e manda para lá os colonos do lenço vermelho no pescoço, e cria a colônia agrária de Dourados, cria a colônia do Vale do Ivinhema, cria uma série de áreas para que a produção agrícola aumentasse e, ao mesmo tempo, se ocupasse aquele estado com o getulismo, com a política de ocupação. É uma nova safra de títulos, todos eles da União. Os títulos dados por Dom Pedro, os títulos dados na Primeira República, na República Velha, os títulos dados por Getúlio, todos eles títulos que as pessoas receberam, os originários, a convite desta força chamada União, essa força chamada Brasil, que queria ocupar terras férteis para produzir alimentos para os filhos desta nação brasileira. No momento em que as pessoas acreditaram no convite da União e que foram e que receberam os títulos, segundos, terceiros, quartos, quintos de boa fé adquiriram esses títulos. Esses títulos tiveram transmissão hereditária, tiveram compra, venda, permuta, todos eles registrados nos cartórios, autarquias do governo, que cobrou imposto, que cobrou ITBI, que reconheceu os limites. Nos anos 60, a abertura da fronteira agrícola do Centro-Oeste brasileiro. Todo o Centro-Oeste brasileiro recebeu incentivos para que as pessoas fossem para Mato Grosso, para Goiás, para Mato Grosso do Sul, para Rondônia, para o Acre, para fazer com que a produção agrícola brasileira pudesse sair das suas acanhadas possibilidades produtivas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina e passássemos a ser o celeiro do mundo, construído com o suor de Mato Grosso do Sul, de pessoas que foram para lá trabalhar, criar os seus filhos,
dentro da ordem, dentro da lei, dentro daquilo que nós entendemos como civilização. Deputado Mandetta, me permite a parte? Pois não, deputada Kira.